dele vai ser conduzida por nós. Então eu seria o diretor espiritual desse top. Então toda a parte espiritual, toda a parte de administração, nós estaremos cuidando, fazendo a gestão. Não é, a parte financeira não é comigo, a parte de logística não é comigo, mas a parte espiritual desse top, graças a Deus, caiu nas nossas mãos e nós vamos tentar executar da melhor maneira possível. Nós temos ainda alguns minutos, mas antes eu preciso dizer algo a você. Nós estamos entrando na semana, talvez na pior semana, diga pior semana. Talvez nós estejamos entrando na pior semana do nosso ano. Por quê, pastor? Porque o que está prestes a acontecer nos próximos dias é algo terrível, abominável. Tem muita gente achando que carnaval é feriado, não preciso trabalhar. Antes nós tivéssemos que trabalhar. Posso ficar sem boné, né? Cadê o Lucas? Pode, né? Antes nós ficássemos trabalhando, ao invés de ficarmos de folga. Irmãos, eu tenho uns dados para te passar que você vai ficar horrorizado. Durante o carnaval, isso são dados que eu colhi, assédio e violência sexual aumentam em mais de 40% durante o período de carnaval. A criminalidade aumenta em mais de 43% nesse período. A violência física contra pessoas aumenta mais de 50% nesse período do carnaval. Irmãos, nós estamos prestes a viver os piores dias do ano aqui no Brasil. Nós estamos prestes a entrar na pior semana do ano de 2026. Somente dados negativos, horríveis, absurdos, que nós vamos enfrentar. E tem gente ainda que vai viajar no carnaval. Irmãos, de verdade, carnaval é tempo da gente estar em casa, vigiando, orando, clamando, pedindo proteção, pedindo guarida para o Senhor, para a nossa casa e para os nossos entes queridos. Eu posso ouvir amém? É um aumento absurdo de atrocidades. Você sabia que o número de infecção de doenças sexualmente transmissíveis nesse período aumenta absurdamente? Acidentes com pessoas que consomem álcool, droga, aumentam de forma absurda, colocando em risco pessoas como eu e você, que não bebemos, que não nos drogamos, mas a gente pode estar numa estrada e um infeliz desse choca o carro contra nós. É sobre isso, irmãos. Nós estamos prestes a viver os piores dias de 2026 aqui no Brasil. Quanto tempo você levou para nascer? Pergunta para o irmão que está do seu lado. Se você não é filho de burro, você deve ter nascido em 9 meses, né? Ou perto disso. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Você vai ver a quantidade de pessoas que vai nascer em novembro. É incrível como a maioria das pessoas nasce em novembro. Por quê? Porque em fevereiro o amor está no ar. Não, o pecado está no ar. Gravidez indesejadas, filhos bastardos. Tudo porque a igreja não se posiciona. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: esse ano eu vou me posicionar. Fala para ele. Esse ano nós estaremos aqui a partir de sexta-feira, às 8 horas da noite, numa vigília de 24 horas de adoração, de clamor, pela minha casa, pela sua casa, pela minha família, pela sua família, pela nossa cidade. Nós estaremos aqui bradando, clamando, buscando ao Senhor, pedindo misericórdia, porque eu não quero que nenhum dos meus, nem nenhum dos seus, seja ceifado durante essa semana, irmãos. Eu não quero fazer enterro, sepultamento nesses dias. Se Deus quer nos levar, nos leve de outro jeito. Mas nós estaremos aqui buscando ao Senhor. De sexta-feira às 20 horas, até sábado às 20 horas, depois nós já emendamos
com um seminário, com uma conferência profética, que vai começar no sábado, domingo, segunda e terça. A gente escolhe o dia que vem? Não, a gente vem todo dia. São dias em que nós vamos semear a honra da presença ao Senhor, para a gente reverter e colher isso durante o ano de 2026, e nós vamos garantir que será o melhor ano das nossas vidas. Só quem crê e recebe, diga amém, um amém bem alto, e um aplauso lindo para Jesus, por favor. É muito sério, irmãos. Carnaval, festa da carne, o mundo celebra, o Senhor repudia. O tema dessa noite é o funeral da alma. Talvez você esteja na fila do funeral da sua alma. Talvez você já esteja com a sua alma sepultada. E aprove o Senhor nos dar essa direção para ministrar essa palavra nessa noite. Hoje pela manhã foi um mover de Deus, irmãos, porque a palavra é dele. É Ele quem nos concede a palavra, é Ele que nos direciona na palavra. O funeral da alma, aquilo que o mundo chama de carnaval, Deus chama de morte. São dias sombrios que nós estamos prestes a viver. Abra a tua Bíblia, por favor, em Provérbios capítulo 7. Provérbios capítulo 7, a partir do verso 21. E a palavra de Deus diz o seguinte: com palavras sedutoras ela o persuadiu, e o atraiu com seu jeito sedutor. Ele a seguiu imediatamente, como boi que vai para o matadouro, como um cervo que corre para a armadilha, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como um pássaro que se apressa para o laço, sem saber que aquilo lhe custará a vida. Até aqui. Provérbios capítulo 7, irmãos, é uma advertência paterna. É uma advertência de um pai olhando para o seu filho. Salomão, que é o autor aqui, ele escreve como um pai observando um jovem ingênuo caminhando na direção da sua própria destruição. E eu imagino nesse momento que essa palavra tem a ver comigo e com você. É uma palavra, é um alerta de Deus para nós. Eu posso ouvir glória a Deus? É um alerta para mim e para você, irmãos, como pai que nos ama. E nós, com toda a perspicácia, inteligência, sabedoria que temos, somos muito ingênuos, somos ignorantes. O capítulo 7 aqui não está descrevendo um ataque demoníaco contra esse jovem, não é uma possessão demoníaca, mas descreve o que? O processo de sedução pelo qual aquele jovem está passando. Eu quero te dizer que talvez você esteja sendo seduzido pelo pecado, mas hoje toda sedução vai cair por terra em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus por isso? Irmãos, o pecado, eu queria que você entendesse algo. O pecado dificilmente, raramente ele começa violento. Ele começa de forma agradável, e a palavra de Deus diz isso. O pecado começa doce como mel, mas ele termina amargo como fel. Ele nunca vai começar de forma violenta. O texto aqui que nós lemos, ele não descreve alguém sendo arrastado para o pecado, mas o texto que nós lemos, nós observamos que é alguém sendo seduzido para o pecado. A sedução serve para isso, para arrastar você, a mim, ao pecado. Sedução não grita, peca, 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 peca agora. Não, a sedução não grita, a sedução convida. Toda vez que você perceber um convite recheado de sedução, chuta que é laço, irmãos. É exatamente assim que o carnaval acontece. É exatamente assim que, esqueci de novo, como que chama festa que tem boi nas cidades? Rodeio. Rodeio é assim. Carnaval é assim. Hoje eu estou esquecendo um monte de coisa.
Como é que chama aquele negócio que o pessoal vai depois do trabalho? Happy hour é assim? É que eu não vou, irmãos, então eu não sei. Mas nunca, e eu garanto para você, nunca você vai me encontrar num lugar como esse. Nunca você vai encontrar homens e mulheres que sentam aqui nessa primeira fileira em lugares como esse. Porque é uma sedução para nos levar para o pecado, irmãos. Assim como o carnaval, assim como rodeio. Ô chifrudo. Carnaval, rodeio, happy hour e as festas. Irmãos, eu não sei se você é da minha época. Quem aqui já ouviu roupa nova? É legal ou é ruim? Eu do you wanna dance? E te abraçava. Legal pra caramba. O problema não é a música. O problema é onde a música te leva. Toda vez que eu lembro, me leva para aquele tempo terrível em que eu vivia sem a presença do Senhor. Tem pastor que é flagrado em lugares assim. Você já viu postagem assim? Fulano, tal pastor é visto no show de não sei quem. Tal pastor é visto. Eu fico pensando, que tipo de pastor são esses? Que estão aceitando a sedução desse mundo e sendo atraídos pelo pecado. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, ó. Fala para ele assim, ó, cuidado. Fala para ele, olha nos olhos dele e fala assim, ó, cuidado com nada a ver. Toda vez que você fala, ir para o rodeio não tem nada a ver. Ah, pular carnaval não tem nada a ver. Ah, ouvir uma musiquinha que não tem nada a ver. Quando você começa com muito nada a ver, é porque seu pezinho já está lá. Tem tudo a ver. Porque o pecado não começa desgraçando a sua vida. O pecado, ele começa seduzindo você. E é assim que acontece. As cores são maravilhosas. As luzes são maravilhosas, as músicas, a multidão, a sensação de falsa liberdade, a promessa daquele prazer momentâneo, falácias e mentiras, tudo promete isso. Mas irmãos, por trás, lá nos bastidores, por trás da estética de uma festa, existe um processo espiritual silencioso, que crentes ingênuos como eu e você não percebemos. O que o mundo chama de folia, Deus chama de armadilha, irmãos. O que muitos estão enxergando como sendo uma festa, Deus está enxergando como um funeral para a alma. E é o tema da ministração dessa noite. Tozer, ele diz o seguinte: o pecado nunca vem dizendo que é destruição para a sua vida. Ele sempre vem dizendo que é prazer, que é gostoso. Então você precisa estar atento. Primeira coisa que nós precisamos entender nesse processo de sedução: a sedução existe para te matar. O pecado se transveste de sedução para matar você. Olha para quem está do lado e diga assim: o inimigo quer te ver morto. Uau! O pecado sempre se veste de forma atraente, irmãos, antes de se revelar para a destruição que ele veio causar. É impressionante, nós temos que nos atentar. Tiago capítulo 1, verso 14, diz o seguinte: cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e o seduz, então a cobiça, tendo concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, após consumado, qual que é o salário do pecado? Qual o salário do pecado? Só quem é crente, qual o salário do pecado? Depois de concebido, acontece a morte. Depois do pecado, vem a morte. Ei, irmãos, entenda algo. Para o pecado acontecer, é necessário um processo. Você aceita a cobiça que está dentro de você. Você pratica o que está dentro de você, deseja. E aí você
passa a ficar grávido do pecado, até que chega uma hora que ele vem e dá a luz e te leva à morte. O que eu acho interessante nesse texto aqui de Tiago, é que ele em momento algum, ele coloca a culpa ou a origem da tentação no diabo. Não é o diabo que tenta você, não é o que está fora que tenta você. A cobiça começa dentro de nós, a cobiça começa dentro de você. O inimigo externo só vence muitas vezes, sabe por quê? Porque ele encontra uma aliança interna com aquilo que a gente carrega. Todo mundo aqui tem vontades reprimidas. O problema não é ter vontade, o problema é essa vontade governar a nossa vida. O pecado, que é o inimigo a ser vencido, o diabo, que é o inimigo a ser vencido, ele encontra aliança em algo dentro de mim e de você, que nós carregamos, que é a cobiça. E se nós não colocarmos a cobiça no lugar dela, em algum momento a gente vai ceder, e quando a gente ceder, nós vamos engravidar do pecado, vamos praticar o pecado, e vamos pagar o preço do pecado, que é a morte. Quem está me entendendo, diga misericórdia. A palavra aqui, para cobiça, significa desejo intenso, irmãos. Um desejo intenso, um desejo desordenado, uma vontade que você faz ou que você deseja praticar a qualquer custo. Não é simplesmente, tão somente um desejo, é um desejo sem governo. Isso é cobiça. Em Gênesis capítulo 25, nós temos um exemplo claro. Esaú. Lembra de Esaú? A Bíblia fala que Esaú nasceu primeiro. Segundo a tradição judaica, quem nasce primeiro tem direito ao dobro da herança, por ser primogênito. Esaú, ele tinha direito ao dobro da herança do seu irmão. Ele tinha direito a receber 2 vezes mais. Mas a cobiça dele naquele momento fez com que ele negociasse. Ele trocou o direito da primogenitura, o direito da herança em dobro, por um prato. Você pregou sobre isso ontem, né? Um prato de quê? Do que foi que ele trocou? O direito da herança dobrada, ele trocou por um prato de quê? Lentilha. Lentilha. Quem já comeu lentilha? Quem gosta de lentilha? Pelo amor de Deus, aqui não tem gosto de nada. Só se colocar uns pedaços de linguiça, costelinha, aí fica bom por causa da costelinha da linguiça, não por causa da lentilha. Oh, o camarada teve que trocar, ele teve capacidade de trocar a primogenitura por um prato de lentilha. Não era nem picanha, era lentilha. Irmãos, Esaú trocou o direito eterno, por um prazer momentâneo. Está entendendo isso? Ele trocou algo valioso por algo insignificante. Ele tinha direito à primogenitura, ele trocou por um prato de lentilha. O que eu quero que você entenda é que Esaú, quando fez isso, quando ele cometeu esse ato, ele não planejou perder tudo do dia para a noite. Ele não foi premeditando, eu vou me lascar, mas não estou nem aí, eu estou com fome. Não, ele não planejou, ele não pensou, ele não planejou perder tudo. Ele apenas queria matar a sua fome. Momentâneo, prazer momentâneo, prazer momentâneo. Ei, irmãos, aqui cabe um alerta para mim e para você. Não troque aquilo que é eterno por aquilo que é momentâneo. Não troque aquilo que é sobrenatural por algo natural. Não negocie. Quantos estão me entendendo, digam amém. Você pode dizer um amém mais alto? Amém. Ei! O pecado, ele sempre vai oferecer um alívio rápido para você. Sempre é assim. O pecado, quando ele se apresenta, ele vem apresentando para você uma solução, um alívio rápido. Mas, depois, ele cobra um preço muito alto, um preço eterno. Então não negocie. Não aceite a sedução. Não abra precedentes. Não ache que tem nada a ver, porque no dia final a gente vai ver quem é que tinha razão e quem é que não tinha razão.
durante o carnaval, durante o rodeio, durante o happy hour, durante shows, durante o que esse mundo tenta nos seduzir, muitas pessoas acham que é só curtição, que é só diversão. Depois eu volto para Deus. Não volta! Não volta! Quem aceita o convite da sedução, vai ficando cada vez mais distante da presença do Senhor. Cada vez que aceita o convite da sedução, vai se distanciando mais da presença do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque uma noite vira uma escolha. E essa escolha vai virar um hábito. E esse hábito pode ser o seu cativeiro. Cuidado com as concessões que você permite, achando que não tem nada a ver. Cuidado com as concessões que você aceita. Cuidado com as armadilhas que Satanás coloca diante de você. O diabo, entenda isso, ele não quer te destruir de uma hora para outra. Ele não quer te destruir de uma vez. Ele precisa convencer você a obedecer depois, não agora. Quando der certo eu obedeço, quando der certo eu faço, um dia eu faço, eu sou jovem, eu posso. Cuidado, o diabo não quer te matar de uma vez, ele quer te matar aos poucos. Eu quero que você entenda que quando o prazer se torna prioridade na sua vida, o propósito de Deus deixa de existir em você. É por isso que nós temos que tomar cuidado. C.S. Lewis, aliás, esses autores que eu menciono e cito, os livros estão lá na livraria, que agora nós começamos uma livraria com preço muito legal, convidativo, para você poder aumentar o seu conhecimento. Posso ouvir amém? Irmãos, pelo amor de Deus, agora só um parênteses aqui. Só fica burro quem quer. A neurociência explica que nós podemos aprender até por osmose. Se você passar do lado de alguém e esfregar, você aprende. Tem gente, doutora Kessia, que gasta uma vida toda para escrever um livro, que não tem preço. A vida toda de um camarada que virou uma biografia, que custou um absurdo para ser escrito, a gente compra por R$20. Olha para quem é inteligente aí do seu lado e fala assim, você precisa ler mais. Satanás, olha que C.S. Lewis diz, Satanás raramente vai nos tentar com coisas feias. Cadê os homens bonitos aqui? Digam amém. Não, só os bonitos, diga aleluia. Você acha de verdade que aquele mulherão está olhando para você? Não, eu estou me achando, eu sou o cara. É demônio, irmão. Olha para você. É demônio. E você se achando, a última bolacha do pacote, eu sou o cara. É demônio. O diabo nunca vai aparecer para você feio, horroroso, ridículo. Aí se transveste e você cai. Olha para o homem que está do seu lado e fala assim, deixa de ser tonto, meu irmão. Deixa de ser tonto. O diabo, Satanás, dificilmente vai te tentar com coisas feias, mas com versões distorcidas de coisas boas. Sabe o que é sofisma? É sofisma. O diabo usa sofismas contra nós, para nos seduzir. Sofisma, numa linguagem popular, são mentiras com cara de verdade. Toda vez que você ouvir uma mentira com cara de verdade, é sofisma. É o diabo tentando seduzir você. Quantos me entenderam, digam amém. Segunda coisa, cuidado, porque a sua alma pode estar começando a ser enterrada. Cuidado, porque talvez a sua alma já esteja sendo sepultada. Entenda algo, irmãos, todas as vezes que nós nos entregamos à carne, bate aí no seu braço, faz assim, eu quero ouvir o barulho. Bate mais forte, você merece apanhar, isso. Todas as vezes que nós nos entregamos à carne, esse momento vai produzir um enterro invisível. Toda vez que você ceder para a carne, o enterro da sua alma está progredindo, avançando.
Por que eu estou dizendo isso? Nós não podemos ceder à vontade da carne, nós temos que viver segundo a vontade do Espírito. Posso ouvir amém e um aplauso lindo para Jesus? Romanos capítulo 8, verso 6. Olha o que o apóstolo Paulo escreve. Esse apóstolo Paulo era muito inteligente, né? Uau! Eu quero encontrar com ele. A mentalidade da carne é morte, irmãos. Você pode repetir isso? Diga, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Só crente, vida e paz. Só quem é apaixonado por Jesus, vida e paz. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Irmãos, Romanos capítulo 8 trata sobre a vida no Espírito, que é a vida que eu e você temos que ter e priorizar. Não é a vida da carne, não é a vida do momento, não é a vida do agora, não é a vida do prazer. Mas um crente como eu e você tem que valorizar a vida no Espírito. Paulo, o apóstolo Paulo não está falando aqui apenas sobre comportamento externo, mas sobre governo interno. Não é o que rege, mas é o que nós permitimos que esteja governando. O apóstolo Paulo, nesse versículo, ele apresenta dois sistemas de vida, dois estilos de vida. Que estilos são esses? Vida governada pela carne, vida governada pelo Espírito. Não tem outra opção. Ou é o Espírito que rege a tua vida, ou é a carne que está regendo a sua vida. E quando o apóstolo Paulo menciona que a mentalidade da carne, sabe o que ele está querendo dizer? É o que você pensa, é como você pensa, de que forma você vem alimentando a sua mente. Mentalidade tem a ver com pensamento. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é paz e vida. Aqui o apóstolo Paulo está apresentando dois ciclos, da vida e da morte, da carne e do Espírito. E quando ele faz essa comparação, é uma pergunta para nós. Nós estamos alimentando nossos pensamentos do quê? Nós estamos pensando ou usando o nosso raciocínio de que forma? Eu não sei se você sabe, mas a neurociência, ela explica. É engraçado que a neurociência explica hoje, que é a parte nova da medicina, aquilo que a Bíblia explica há anos. É impressionante isso. Mas eu vou falar de neurociência, porque talvez você dê mais crédito para a neurociência do que para a Bíblia. A neurociência diz que tudo comunica, que nós recebemos comunicação em todo o tempo. Nesse exato momento você está recebendo comunicação. Tem alguém me ouvindo que pode dizer amém? Tem alguém me vendo que pode dizer aleluia? Você está me ouvindo, você está me vendo. Você poderia estar tocando em mim, também eu poderia estar falando com você de forma sinestésica. A neurociência fala que tudo que comunica a gente recebe. Tudo que a gente recebe de comunicação, presta atenção nisso, irmãos, porque essa palavra pode mudar a sua vida. Porque talvez você esteja debaixo da regência da carne e você precisa entrar na regência do Espírito. A neurociência fala que tudo que nos comunica nos leva a pensar. Comunicou, a gente viu, a gente ouviu, a gente sentiu, a gente pensa. Depois que a gente pensa, a gente sente. Depois que a gente pensou, sentiu, acontece. A pergunta do apóstolo Paulo é: do que você tem alimentado a sua mente? No que você tem pensado? Pois eu quero te dizer, irmãos, tem muita gente, tem muitos crentes achando que não tem nada a ver aquilo com que tem alimentado a sua mente. Pois aquilo que nós alimentando a nossa mente vai definir a nossa conduta. Quem tem televisão em casa aqui, levanta a mão. Televisão. O que você vai assistir nesse período de carnaval? Ah, pastor, não tem nada a ver, eu gosto tanto daqueles carros alegóricos.
coisa do diabo. Ah não, pastor, eu só vou olhar as morenas sambando. Pelada? Você está alimentando o quê? A sua mente. Olha para tua mulher, rapaz. Fala para ela, samba aí. Tá ligado, né, pastora? Só no sapatinho. Cuidado com o que você alimenta a sua mente, irmãos. Cuidado. Vou lançar uma coisa aqui. Quem liga a televisão esse carnaval? Queimou a televisão de um irmão, sabia? Queimou. Me procurou, falou assim, pastor, o senhor tem que dar uma televisão nova. Eu falei, por quê? Porque o senhor jogou praga. Eu falei, eu? Foi você que ligou em coisa errada, irmão. Se lascou, ficou sem. Quem ligar a televisão para alimentar sua mente de forma errada, sua TV vai queimar. Diga amém. Isso, agora tá. Se você não falou amém, cuidado. Ei, esposas, cadê as esposas? Faz assim, ó. Ó, não deixa seu marido ficar assistindo não, Globo Beleza. Que Globo Beleza? Globo Inferno. Não pode, não deve. Põe lá no YouTube, canal Vida Nova Hortolândia, me assiste. Dá um aplauso ao Senhor, vai. Ai, meu Deus. Cuidado, irmãos, cuidado, cuidado. Alimentar. Quando a gente alimenta a mente, a gente começa a sentir, e quando a gente sente, acontece. Eu já era crente, Gui. E eu não fui sempre crente. Eu já tive minha época ordinária. Só que eu sempre fui um bom moço. E eu namorei algumas meninas. Depois que eu estava casado, minhas filhas já eram moças. Eu recebi um e-mail de uma ex-namorada. E ela no e-mail falou assim, que estava com saudade, que ela lembrava. E eu era tão bom moço que a gente não tinha ido para os finalmente, entende? E ela disse assim, a vida nos deve isso. Na hora eu pensei, ela está querendo. Sabe o que eu fiz, irmãos? Esperei Samara chegar em casa, peguei o e-mail e falei para ela, olha aqui, olha o que eu acabei de receber, ou você cuida de mim, brincadeira, eu não dei margem para aquele pensamento virar um sentimento, irmãos. É claro que eu fui lá no passado, mas voltei rapidinho, viu? Eu fui e voltei, mas eu não dei margem para o meu pensamento virar um sentimento, porque na hora que o pensamento vira sentimento, daqui a pouco acontece. E se eu não tivesse interceptado essa ação do diabo, talvez eu não estivesse aqui hoje para pregar a palavra para você. Sabe o que está acontecendo? O pecado está te seduzindo e você não está percebendo. O diabo está lançando laços para você e você não está percebendo. Hoje Deus te trouxe hoje aqui, sabe para quê? Para você interceptar todo o laço de Satanás, toda a sedução que o inferno está lançando, porque você tem promessa para ser cumprida na sua vida, a sua família é uma bênção, será uma bênção, você tem promessa a ser cumprida, só quem crê diga amém, dá um aplauso lindo para Jesus. Lembra de Sansão? Lá em Juízes capítulo 16 conta a história desse homem. Um homem que tinha um voto com Deus. Ele era um nazireu. Ele não podia beber, ele não podia tocar em cadáver, ele não podia cortar o cabelo. Ele tinha um voto de santidade, como eu e você. Tem alguém aqui que é crente que pode dizer amém? Tem alguém aqui que é apaixonado por Jesus, mas apaixonado mesmo, pode dizer aleluia? O mesmo voto que ele tinha, eu e você também temos. O voto de viver em santidade, de ser exemplo, modelo, e não aceitar concessões para aquilo que Deus abomina. Ei, Sansão,
ele também não perdeu tudo do dia para a noite, sabia? Ele foi permitindo concessões na sua vida. Ele foi usando o argumento que muito crente fajuta usa: não tem nada a ver. Ah, vai pro rodeio, não tem nada a ver. Ah, vai pular carnaval, não tem nada a ver. Cuidado, não tem nada a ver você ir para o inferno. Sansão, ele não perdeu tudo do dia para a noite. Primeiro, a Bíblia diz que ele perdeu discernimento. Tudo para ele não tinha nada a ver. Depois a Bíblia diz que Sansão perdeu a força. Depois de perder a força, Sansão perdeu a visão. Depois que ele perdeu a visão, ele perdeu a liberdade que ele tinha. Ele achou que tinha unção, mas a unção havia sido recolhida. Tudo por causa de concessões. Deus nos trouxe hoje aqui para devolver o nosso discernimento, para que a gente possa fazer só aquilo que agrada ao Senhor. Se você concorda, diga amém. Dá um aplauso bem lindo para Ele, em nome de Jesus. Para quem gosta de uma festinha, para quem gosta de uma curtida, você que está me assistindo, se não está aqui, eu espero que você não esteja em qualquer lugar, mas eu quero te dizer, uma hora a música acaba, viu? Uma hora as cores vão embora, a multidão se dispersa, uma hora o prazer termina. Mas sabe de uma coisa? A consciência, para quem já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, sempre vai estar pesada para quem faz aquilo que é errado. Quem já fez coisa errada aqui, de verdade, além de mim, quem já fez? Você já ficou sentindo aquilo? Você não devia ter feito isso. Por que você fez aquilo? Aonde você colocou a mão? Por que você falou? Quem já sentiu isso? Sabe o que é isso? É o Espírito Santo te incomodando. É o Espírito Santo incomodando você por aquilo que você não devia ter feito, não devia ter falado. Cuidado, irmãos, porque quando a gente abre concessões, primeiro, ele mata a nossa sensibilidade. Depois, ele mata o nosso temor. E sabe o que acontece depois? Ele mata a nossa vida espiritual. Uau! Tozer, ele diz o seguinte: o maior juízo de Deus, o maior juízo de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida, pode ser deixá-lo em paz. Tozer, ele diz o seguinte, que o maior juízo de Deus sobre nós, é quando a gente não se sente mais incomodado com aquilo que o Espírito Santo está nos mostrando. O maior juízo de Deus sobre a tua vida é quando o nada a ver já subiu de nível, e você já pratica tudo o que quer, deseja em qualquer momento, e o Espírito Santo não mais te incomoda. Esse é o maior juízo que Deus pode lançar sobre a minha vida, sobre você. Que eu sempre tenha esse incômodo do Espírito Santo me mostrando aquilo que eu não deveria ter feito. Que você tenha sempre o incômodo do Espírito Santo mostrando para você o que você não devia ter falado. Alguém recebe e pode dizer amém? Glória a Deus. E a última coisa, e a equipe pode subir, presta atenção numa coisa: a sua morte não é uma opção, irmão. Você ser sepultado não é uma opção. Você está proibido de morrer. Olha para o irmão da sua lado e fala assim: você está proibido de morrer. Sabe de uma coisa? Jesus não veio tirar você do carnaval. Jesus não veio tirar você do happy hour. Jesus não veio te tirar do rodeio. Não é simplesmente assim. Jesus veio para tirar você da morte. Jesus veio para te tirar do funeral. João 10 diz o seguinte, que Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância, plenitude, totalidade. É para isso que Jesus veio. Só que não é só Jesus, existe o ladrão, e o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E talvez você que está aqui nessa noite, você que está me assistindo, talvez seja o alvo do ladrão. O ladrão já tem te roubado, tem roubado a sua paz, tem roubado a sua alegria, tem roubado o seu sossego, tem roubado o seu sono, tem destruído a tua casa, tem destruído a sua família, tem destruído o seu casamento. E aos poucos ele vai conseguir o que ele quer, que é te matar. Mas como eu disse, hoje a sua morte não é uma opção. Você pode dar glória a Deus?
João 11 conta a história de Lázaro. Lembra Lázaro? A irmã de Lázaro liga para Jesus, na nossa versão. Manda uma mensagem, um recado para Jesus que Lázaro havia morrido. Jesus estava numa outra cidade e não foi para Betânia logo em seguida que recebeu a mensagem. Foi para outra cidade antes de atender o pedido de Maria. E quando Jesus chega na cidade, o cheiro de morte, o espírito de morte está sobre aquela cidade. Jesus, em momento algum, vai lá para questionar, para discutir se ele estava atrasado ou se ele não estava atrasado. Ele simplesmente chegou naquela cidade com um decreto, com uma ordem. E a ordem foi: Lázaro, venha para fora. Ele não perdeu tempo em discutir se ele devia ter chegado antes ou depois. Ele chegou ali com um decreto. Sabe o que significa isso, irmãos? É que a voz da vida chama quem está morto. O dono dessa voz se chama Jesus. E talvez você que esteja aqui hoje, você que esteja assistindo, talvez você esteja hoje sepultado, mas hoje o Senhor diz para você: vem para fora, vem para fora, vem para fora, vem para fora. Quem está me entendendo, diga aleluia, dá um aplauso ao Senhor. Nós estamos prestes a viver os piores dias desse ano. O diabo quer roubar, matar e destruir você e a sua casa. E se nós não nos atentarmos, ele vai ter êxito. Mas hoje nós estamos aqui, diante de um decreto e de uma palavra. O decreto de vida, uma palavra de vida. Irmãos, entenda algo: enquanto o mundo oferece para mim e para você euforia passageira, Jesus oferece para mim e para você alegria permanente. A nossa alegria, a tua alegria, a minha alegria, não está atrelada a circunstâncias, a coisas. A minha alegria, a sua alegria está atrelada a Ele, que é o dono da vida, que é o autor da vida. Você pode dizer aleluia? Se você está me entendendo, fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero dizer algo para você. Jesus não veio para maquiar os nossos comportamentos. Não foi para isso. Cristo não veio à terra para maquiar o seu comportamento. Sabe para que Cristo veio? Para restaurar a sua identidade, irmãos. O que o mundo tem tentado confundir você, o que o mundo tem tentado roubar você, o que o mundo tem tentado fazer você se esquecer, mas Jesus veio para restaurar a minha e a sua identidade. Você sabe qual é a sua identidade? Você sabe qual é a sua identidade? Você é filho, você é filha, você não é criatura, você é filho, você é filha. E é por isso que Ele vem para restaurar, para resgatar a nossa identidade. Porque como filhos, nós temos direito a uma herança. Dá um aplauso lindo para Jesus, dá um aplauso lindo para Jesus. Aplauda Ele. Eu
Ele nunca te abandonou, Ele nunca te deixou, mas talvez você tenha se afastado. Ele veio para restaurar a nossa identidade. Talvez aqui nós tenhamos pessoas que ainda não têm essa identidade. Nascer nos faz criaturas de Deus. O que nos torna filhos de Deus é quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Tem direito à herança quem é filho. Tem direito à promessa quem é filho. Tem direito à alegria permanente quem é filho. E hoje o Senhor te trouxe aqui para restaurar a sua identidade, para mostrar para você que o Criador, Ele quer ser seu pai. Pastor, mas como eu faço isso? Como eu faço isso? Eu tenho que nascer de novo? Não. A palavra de Deus diz que você tem que confessar com a sua boca e crer no seu coração. Quer uma oportunidade? Fecha teus olhos, todos nós, fecha os olhos. Fecha os olhos com fé. E repita essa oração com muita verdade dentro de você. Nós estamos prestes a viver os piores dias de 2026. Mas você pode sair daqui hoje com a sua identidade restaurada. Você pode sair daqui hoje como filho, com direito a uma herança. Repita essa oração e diga: Pai. Diga mais alto, diga: Pai, nessa noite eu entendi o que eu preciso fazer. Eu reconheço e abro o meu coração para receber Jesus